Aleluia, glória ao Senhor. Mais uma palavra do coração de Deus para mi coração e para su coração que vai ver este vídeo. E o tema hoje é la fé que me dá vida e que me hace viver lo impossível. E quero começar compartilhando Efésios capítulo 2, verso 12, que diz: em aquele tempo estavais sem Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel e ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aleluya y gloria al Señor. El Señor me ha dado esta palabra esta mañana y empezando hablando de fe. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Cristo Jesús. La fe en el Señor me trajo vida, me dio una nueva identidad. Tengo una nueva identidad. Outrora, sem Cristo, sem fé, estava em el mundo sem Deus. Como acabo de ler em Efésios 2:12. Estava em este mundo sem Deus. Em aquele tempo, estávamos sem Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sem esperança e sem Deus em el mundo. Ou seja, sem Deus, sem identidade. Pero hoy, por la fé em Cristo Jesús, temos uma cidadania. Uma cidadania. Porque Cristo nos has dado através da cruz, através do sacrifício. Por isso o Senhor pôs em meu coração, ayer a la noite, mientras estava hablando com o Senhor me dijo que hablasse de fé. Porque é a fé em Cristo Jesus que me hace viver as promessas. É a fé em Cristo Jesus que me hace crer e viver lo impossível. Porque a palavra mesmo diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E sem fé, como eu vou viver as promessas do Senhor se não tenho fé? Se não tenho fé, se não creio, como vou a viver? Eu necessito ter fé e crer. E quando cremos, e quando aceitamos a Cristo, quando deixamos que Cristo entre em nossas vidas e passe a viver em nós outros, as coisas cambiam, as coisas mudam. Já não é o mesmo. Estava sem Deus em el mundo, pero agora temos um Deus. Temos o Padre, o Hijo e o Espírito Santo de Deus. Temos um justo juiz, temos um abogado fiel e temos um ajudador, intercessor, que intercede por nós outros. E esta manhã, eu quero dizer a ti, porque o Senhor já me ha revelado a mim, por la misericórdia, por la graça, que eu tenho uma identidade. E quem somos? Quem somos? 1 de Pedro disse, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 disse: pero vosotros sois linaje escorrido, real sacerdócio, una nación santa, pueblo adquirido, para que anuncieis las virtudes de aquele quem os ha chamado de las tinieblas a su luz admirável. Aleluia e glória ao Senhor. Somos pueblo santo, somos pueblo separado, escorrido. Não somos qualquer coisa, hein? Somos sacerdócio real. Somos o pueblo de Deus, com uma identidade e com uma missão, com um propósito. Com um propósito, temos um propósito. Somos escolhidos para anunciar as virtudes
de aquele que nos ha chamado, anunciar as virtudes dele. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja seu nome. Aleluia, glória ao Senhor. Eu estava lendo, há pouco, em o livro de Atos, quando o apóstolo Pablo, quando lo correram, ele estava ali em el tribunal, ele estava relatando sua conversão, e ali ele estava falando que quando lhe correram, lhe ataram, e lo que mandaram o comandante foi que lo azotara, porque ele agora, antes perseguidor del pueblo de Deus, hoje era ele que predicava las buenas nuevas, é o que predicava a Cristo. Ou seja, de perseguidor a perseguido. E ele estava relatando sua conversão. E lo ataram e lo levaram a la cárcel. E ele estava dizendo, quando ele disse que ele era deixa eu buscar aqui, que não lo apontei. Ele disse que era um cidadão romano. Por que não escutava o que ele tinha que dizer? Por que já lo estava azotando, lhe pegando, se nem sequer escutaram? Se ele não havia sido juzgado nem nada. Então ele disse que era cidadão romano de nascimento. E ele outro disse que a ele lhe havia custado muitíssimo la cidadania. Bueno, aqui, el 25 diz: pero quando lhe ataram com correias, Pablo disse ao centurião que estava presente: os é lícito azotar a um cidadão romano sem haver sido condenado? Quando o centurião ouviu isto, foi e deu aviso ao tribuno, dizendo: por que vas a fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o tribuno e lhes dijo: dime, eres tu cidadão romano? Ele disse: sim. Respondeu o tribuno: eu com uma grande suma adquiri esta cidadania. Então Pablo disse: pero eu lo soy de nascimento. Bendito e exaltado o nome do Senhor. E que o Senhor me administrou através desta palavra. Ou seja, em la tierra podemos, por exemplo, eu que estou aqui em Espanha, sou de Brasil e vivo em Espanha. Eu tenho a cidadania espanhola. Pero esta cidadania espanhola não é nada comparada com a cidadania que temos em Cristo Jesus. Não se compara com a cidadania que temos em Cristo Jesus, que ha sido comprada com um preço. O Senhor ha comprado. Nos has comprado para Ele, para que fuéramos su pueblo escorrido, linhagem santa, sacerdócio real. O Senhor nos has comprado com um preço de sangue na cruz, para que hoje pudéssemos ter uma cidadania celestial. Não cidadania aqui na terra de los hombres. E quando ele disse que temos uma cidadania com ele, no cielo, aqui ele disse em Filipenses capítulo 3, verso 20, disse: porque nuestra vivenda está en los cielos, de donde também esperamos al Salvador Jesus Cristo. Tenemos una ciudadanía. Em el capítulo 19, verso 5 do livro de Êxodo, diz: agora, pois, se deveres ouvides a mi voz e guardares mi pacto, vosotros sereis mi especial tesouro sobre todos os pueblos,
porque mía es toda la tierra. Somos pueblo separado, tenemos una ciudadanía en el cielo. Tenemos um Deus santo, poderoso, que é o Senhor de todo, del cielo e de la terra. Ele nos ha comprado para viver uma vida em abundância com Ele. Mientras estamos em esta terra, Ele tem o melhor para nós outros. Lo melhor para nós outros não quer dizer que são os bens materiais, porque quando habla de ter o melhor de Deus, sempre uno imagina es riquezas, uma vida buena, comodidade e uma casa bonita, um coche bonito, coisas materiais, e não é. Nossa riqueza, nossa vida em abundância não é isto. Nossa vida em abundância é saber que somos cidadãos del cielo, adquirido por el Padre através de su Hijo. El Senhor nos ha comprado. Deus ha pagado um preço alto, entregando a su Hijo e nos ha entregado a Ele. E Ele mesmo ha dicho que as ovelhas que el Padre lhe ha dado, Ele não las deja. Temos um Consolador amado que nos cuida. E temos as bendições del Senhor. Temos esta vida em abundância, não de bens materiais, mas de paz, de gozo, de alegria, del fruto del Espírito, de la unción del Espírito Santo, de la testificação del Espírito Santo em nossas vidas, porque o Espírito Santo testifica a nosso espírito que somos hijos de Deus. E tudo isso por la fé. Porque quando aceitamos a Cristo, é porque cremos em Ele e passamos a ter uma fé que o próprio Cristo, através do Espírito Santo, nos entregou uma porção de fé. E esta fé tem que ser exercida dia a dia. Dia a dia eu tenho que ler a palavra, dia a dia eu tenho que meditar na palavra e dizer, ministrar essa palavra em minha vida e dizer, eu vivo por fé. Eu não ando por vista. O Senhor me ha prometido, o Senhor me ha comprado, o Senhor me ha sacado de las tinieblas para sua luz gloriosa. E Ele disse que eu sou linhagem santa, que sou tesouro de Deus, sou tesouro do Senhor. Minha vida está guardada com Ele. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Tenho uma vida em abundância de saber que, aunque as coisas não estejam indo tão bem como me gostaria, por la lógica humana, com os olhos espirituais, com o entendimento espiritual, o entendimento de minha mente através da palavra, de que o que estou vivendo está bajo o controle do Senhor. E se o que estou vivendo está bajo o controle do Senhor de minha vida que me ha comprado, de sua vida que te ha comprado, que tu eres tesouro do Senhor, tu eres pueblo santo, exerce a fé que Deus pôs em ti. Medita em la palavra. Declara a palavra em tu vida, porque a palavra tem poder. Tu eres um cidadão del cielo, um cidadão celestial. Não és um cidadão adquirido aqui na terra, não. Um cidadão adquirido aqui de onde é um país, uma cidadania de um país a outro. Esta cidadania no cielo não vale para nada. Pero a cidadania celestial que Cristo nos ha dado, esta sim que vale muito. Esta sim que é tudo o que temos, é o melhor. Então exerce a fé. Medita na palavra. Leia a palavra. Esquadrinha a palavra. Escudrinha a palavra. Vive a palavra. O Espírito Santo vivifica a palavra em nós outros. Pide ao Espírito Santo. Vivifica a palavra do Senhor em mim, Espírito Santo.
porque eu quero viver como ciudadano del cielo em esta terra, como este pueblo santo, essa nação escorrida, justificado por um Deus grande, forte e poderoso. Somos este pueblo, o pueblo de Deus, que por fé vivimos. Que este dia exerçamos a fé que o Senhor nos ha dado. Que essa fé cresça mais e mais e mais. Porque essa é a vontade de Deus. Que a fé cresça cada dia, muito mais e mais. E que o nome del Todo-Poderoso seja glorificado e exaltado. Porque essa é a vontade de Deus para nossa vida. Ele nos ha chamado com um propósito. E aqui estou eu cumprindo esse propósito que Ele me chamou. Aunque não sei falar bem, aunque não sei expressar bem. Pero lo que de momento puedo fazer. Porque o Senhor nos vai preparando. Segundo tu vas caminhando, o Senhor te vai preparando. Segundo tu vas avançando, o Senhor te vas levando a um nível mais alto. Não que tu cresça, Ele cresce. E tu mengua. Porque assim tem que ser, né? Tem que ser. Temos que ter humildade. Temos que saber que é Ele que habla, que é Ele que faz, que é Ele que tem todo o poder. E através de seu poder, de suas mãos. Então, em este dia, em esta manhã, a fé que Deus te ha dado, exerce-la, usa-la, em la meditação da palavra, em ministrar e declarar a palavra em tu vida. Eu vou viver a palavra. Eu vou viver porque o Senhor dijo que eu sou pueblo escorrido por Ele. O Senhor já me adquiriu. Ele é Senhor de minha vida. Ele é meu jefe, é meu Senhor, é meu amigo, é meu novio, é meu irmão, é meu padre. Ele é todo. É meu amigo mais íntimo. Ele é amigo íntimo, o único amigo verdadeiro que não te vai defraudar. Ele é o único amigo verdadeiro que não te vai falhar. Porque nós outros, como seres humanos, podemos falhar. Aunque não queramos, em algum momento vamos a falhar. E eu já he falado disso aqui. Em algum momento, nós outros vamos a falhar. E quase sempre falhamos. Porque somos humanos. Somos limitados. Pero o Deus que servimos, Ele nunca te vai falhar. E quando eu te falhe, mira para Cristo. Porque Ele não te falha. Quando eu te falhe, recorda que sou polvo, vim de polvo. Mientras esté em este corpo carnal, la carne del pecado, mientras esté em este corpo, eu vou seguir falhando. Não só contigo que vai ver esse vídeo. Primeiramente eu falho ao Senhor, porque quando falho contigo, já falei a Ele.